Voltando um pouco do Império para um pouquinho para cá, para o século XVIII, e também no assunto polêmico, vocês falaram dos escravos, dos escravizados, e eu queria lembrar, ainda voltando aos índios, uma das minhas argoentes foi uma professora que eu conheci agora, tem um livro maravilhoso que se chama Quando Eram Vassalos, Colonização, ela usa colonização em relação de poder no norte do Brasil na segunda metade do século XVIII, Ângela Domingues. E eu até tirei um pedaço, porque eu comentei com ela na banca, eu falei, a senhora está falando de uma realidade, é o Pombal, é no norte do Pará que ela está falando, já no século, no finalzinho já do século XVIII, mas o modelo que eles usam é um modelo muito interessante. E o título que ela fala é A Constituição de uma Elite Indígena, porque nós estamos tendo um problema sério no norte, que não sei se está sendo... está tendo repercussão mais aqui no sul. O pessoal, gente que de ascendência mestiça de índio, grande parte indígena, portuguesa, de outras etnias misturadas com índio, evidentemente. No Brasil todo mundo é 50%, eu sou 50% misturada de índio, só que de São Paulo, né, eles estão se dizendo indígenas por motivos políticos e por motivos que a gente não sabe muito bem o que é. Então, ela vai contando aqui a constituição de uma elite indígena, que eles cooptavam aqueles mais inteligentes e davam profissão, e eles exerciam chefia, e os próprios indígenas, como é que se diz? Queriam ser reconhecidos como autoridades nos lugares, ou seja, foi uma maneira de integrar o índio na civilização portuguesa. E isso foi feito de uma maneira muito grande. Esse é um livro muito interessante, que eu vou ler com mais detalhes, e depois, quando eu estiver escrevendo a respeito dos índios, né, da situação indígena, o que a gente vê é somente a perseguição, a escravização e tudo mais. Eles tornavam-se cavaleiros da Ordem de Cristo, recebiam... Vassalos, exatamente, o título é lindo, o capítulo que ela escreve chama Em Cumprimento do Real Serviço, inclusive com títulos de nobilitação. Que é a origem das Forças Armadas, vamos falar assim, do Brasil, o princípio daquilo que se tem hoje. Sim, havia uma mobilidade social. Né? Havia uma ascensão social. É claro que o título, a titulação de nobreza como cavaleiro da Ordem de Cristo, quando você pertencia à Ordem de Cristo, por exemplo, era um tipo de titulação que lhe permitia fazer um certo tipo de comércio. Tá claro? Então, porque, veja, na heráldica é preciso entender o que é o papel de um barão, um conde, né? Um marquês, um visconde, um duque, um arquiduque. Todos eles têm funções distintas. Funções mesmo. Função de defesa, função diplomática, função militar, função de dinheiro, função de comércio. Então, as titulações, elas têm uma lógica. Tá? E no caso, toda a nobreza... A Inglaterra até hoje é assim. Na Inglaterra... todo mundo, você ascende hoje a Inglaterra até um determinado nível, mesmo que você seja um cara com muita grana, tá? É dono de uma big tech. Você bate num teto. Você chega, você vai, você bate num teto. Esse teto é a Câmara dos Lordes. Então, de um teto para cima, você não sobe na Inglaterra mais. É a aristocracia inglesa que domina. Mesmo. Aí ou você casa com elas, os Rothschild fizeram isso. Né? Eles hoje são sócios da coroa inglesa, há muitos séculos. Mas então, a Inglaterra, e nos Estados Unidos também é assim. Embora não seja uma monarquia, mas ele funciona como uma monarquia. Você tem famílias que mandam nos Estados Unidos, você fica rico, porque é um erro do leigo. O leigo acha que todo rico detém o poder. Não. Não. O cara é rico, ele não tem poder.
O poder é uma outra coisa. O poder é aquilo que atua por trás dos bastidores. Então, o cara que é rico e o cara que está na política, ele é rico e ele está na política, não necessariamente ele é o sujeito poderoso. Às vezes ele é o lacaio do poder, via de regra. É o inverso. Agora, no caso da Inglaterra, a Inglaterra é um caso clássico de que você chega e esbarra na Câmara dos Lordes. Dali, a coisa... Você veja que até a história da coroa inglesa, da monarquia inglesa, da família real inglesa, né? A mobilidade ali, a família real ela tem deveres, ela tem funções, e mesmo a família real ela é extremamente limitada no exercício do cargo. Ela não pode fazer o que ela quiser. Tá? Então, uma coisa, eu já falei isso por diversas vezes, isso funciona não só para a monarquia inglesa, mas para toda a monarquia. Uma coisa é a instituição da monarquia, a instituição da coroa. Aí você tem o rei, né, e a aristocracia que sustenta o rei, a reinação e a governação. A nobreza civil, eclesiástica, militar e o povo. Então você tem a instituição da monarquia, os três estados, você tem a família real, que é uma instituição dentro da instituição da coroa, e o rei. Então você não pode confundir a coroa, o monarca e a família do monarca, a família imperial ou a família real. São três instituições distintas, muito distintas. Todas elas com funções completamente diferentes. Tá? O Brasil, o Império Brasileiro, não teve nada disso. Rigorosamente, nada disso. Isso nós temos na coroa portuguesa. O Império Brasileiro é uma monarquia maçônica. Ela é uma monarquia, aquilo é uma monarquia no nome. Ela nunca foi uma monarquia de fato. Uma monarquia fake. Ela é uma monarquia fake. Ela é uma monarquia só de nome. Ela não funciona como uma monarquia. Ela não tem pactuação de monarquia. A aristocracia titulada, aí basta a gente ver os estudos que existem no Brasil, da quantidade de títulos que Dom João VI deu, quando ele chegou, e da quantidade de títulos que Dom Pedro I e Dom Pedro II deram, quando eles foram imperadores. E aí, para nós percebermos que aquela titulação que é dada aos barões, aos condes, aquela coisa toda, também não segue a lógica da titulação da nobreza clássica, da heráldica. Foge completamente, embora o Brasil tivesse um rei de armas. Os homens bons, né, como eram chamados, homens bons. O Brasil tem rei de armas, mas a titulação ela é política, só. Ela é um preenchimento de configuração de uma elite, nada além. Então, aquilo que se constrói no Brasil nunca foi monarquia, nem aqui, nem no raio que o parta, nem no inferno que o defenda. Correto? Portanto, quando a família imperial brasileira defende a volta da monarquia, de qual monarquia eles estão falando? De qual monarquia eles estão falando? Da tradicional ou da revolucionária? Exato. Eles estão falando de uma monarquia verdadeira? Porque aquilo que foi construído no período do Império não é monarquia. Então os caras estão pleiteando o quê? Agora, a família imperial brasileira está impedida de pleitear uma verdadeira monarquia. Você sabe por quê? Porque eles são os descendentes de Dom Pedro I e II, sobretudo de Dom Pedro, que inventou a fraude do Brasil colônia, onde ele rompeu com Portugal e ele rompeu com a estrutura da coroa. Então, ou a monarquia brasileira rompe com o legado nefasto de Dom Pedro, ou ela vai ficar deitando no escuro. E hoje, na presunção de uma volta da monarquia no Brasil, quais seriam as nobrezas com quem eles pactuariam? Porque para voltar à monarquia, você tem que pactuar. A dinastia, a casa Temer, a casa Alckmin.
É com Bolsonaro? A Casa É com os Alckmin. militares? É com o BTG Pactual? Qual é a elite com quem eles vão pactuar para sustentar a monarquia? A Casa Temer. É? Exato, a Casa Temer. Né? A casa do Ciro Nogueira? A Casa da Dinda. Então, qual é a elite que vai pactuar? Essas coisas são complexas. Gente, olha, esse assunto do Brasil foi colônia é algo grave, porque vocês não entendem a gravidade do desmonte institucional que foi feito e do tipo de forma Mendes que se criou. O Brasil construiu uma gangue, alçou o poder uma gangue depois de 1822, que vive às custas do Estado, roubando o Estado, enriquecendo pelo Estado, e não faz nada em prol da nação. Nada. O Brasil não tem projeto de nação. Nunca teve. O único projeto de nação, um desenho mínimo, foi com o Getúlio Vargas. E o Lula, e o PT, que ficou 5 anos no poder, cinco vezes chegou à presidência da República. Tem projeto de nação? Nunca teve. Nunca teve. Foi o partido que mais ocupou o poder no Brasil, sem golpe. Foi o PT. Ele desenhou um projeto? Não. Agora, com o Lula 3, tem um rescaldo de alguma coisa. Rescaldo. Mas nós nunca tivemos. Então, desde 1822, nós não temos projeto de nação. Aí Dom Pedro II nunca botou, nunca desenhou nenhum. As virtudes do império foram muito mais em razão da probidade do imperador do que da estrutura administrativa dele. E a riqueza do império, ele deve à herança, né? E deve aos empréstimos aos Rothschilds. Porque a dívida internacional brasileira, o início do processo da dívida brasileira foi feito pelo imperador Dom Pedro I e depois por Dom Pedro II, que foi a Londres e endividou o Brasil, se não me falha a memória, por 17 vezes, junto à City de Londres. Isso dá o PIB brasileiro daquela época. Tá claro? É muito diferente a história brasileira, viu? Agora, o Brasil foi conseguindo dar alguns passos, porque é um país gigante, violento, tem uma riqueza mineral enorme, mas nós somos desprovidos de uma elite séria. Nós não temos. Nós estamos 200 anos à deriva de gente séria no poder. Só tem gente que quer roubar, rapinar, usurpar, controlar. Como o Brasil é um país rico, eles querem controlar as reservas brasileiras. Para eles, privadamente. Para fazer o quê? Para enriquecer. Só para isso. Para mais nada. O enriquecimento é para eles. Porque uma vez que não tem projeto de nação, o enriquecimento é privado. Para jogar o dinheiro para deixar em paraíso fiscal fora do Brasil. Para ter castelo na Europa. Eles não têm um mínimo pensamento e sentimento patriótico. Zero. Né? Então, é profundo. Nós precisamos de discutir a ideia de colônia do Brasil. Nós precisamos de discutir a elite que nos dirige. Isso é história, isso não é política. É história. Né? E a qualidade dessa elite. E o povo tem responsabilidade, uma vez que vota. Né? Só um complemento rápido. O PT acabou sendo uma espécie de tapa-buraco que colocaram ali para evitar que o país descambasse para uma esquerda mais radical. Então eles colocaram ali um projeto que parecia mais à esquerda para acalmar os ânimos, né? Tem aquele livro Jogo Duro, do Mário Garneiro, né? Mário Garneiro, que fala desse projeto criado na época, desse socialismo democrático, né, que é o que está lá na cartilha do PT, mas basicamente foi uma tentativa de não deixar a coisa descambar para uma esquerda radical e ficou. Mas para a gente não... Só um complemento para quem não conhece a história, é bem interessante.
Professora, desculpa, deixa eu só voltar aqui que estava dando retorno aqui, tá? Eu tinha mutado aqui. Daí, quando a senhora não muta, eu acabo mutando aqui, a senhora não vê. Aqui em Portugal é meia-noite. Se quiser, eu volto depois conversar com você, mas eu vou acabar dormindo. Estou morrendo de sono. Doutora Ana, sem problema, né? A senhora que manda, né? Porque, na verdade, o objetivo da live é a sua tese, né? Não, com certeza. Já estamos falando há 3 horas aqui. Temos que parar. Eu acho que dava para ir até umas 5 da manhã em horário de Lisboa. Mas agora tinha o seguinte: a gente tem que passar o café com bolinho, pão de queijo, esse negócio, porque essa conversa tá conversa de madrugada. Aliás, tem uma turma que está aqui firme ouvindo a live e dando comentário. Tem 200 pessoas que estão aguentando firme desde o começo aqui. Tá. Sim. Não, mas nós podemos voltar outras vezes aí, claro, continuar as portas estão sempre abertas. Para Ana está muito ruim. Sim. Porque depois eu vou começar a trocar o nome dos reis e fica feio. Fica tranquila, doutora. Hoje ainda é segunda-feira. Hoje ainda é segunda-feira, tem a semana inteira ainda pela frente. Né? Não brinca, não, tem muita coisa para fazer. Sim. Não, é por isso mesmo, né? Depois aí acaba gastando toda a energia na segunda já. Pois é, querido. Amanhã é terça-feira. Aqui foi dia do comércio também. Eu fiquei o dia inteiro aqui como é que era? Na convenção, na quarentena, esperando a sua live, né? Agora amanhã eu vou descansar da live, daí eu começo a vida inteira. Começo a semana amanhã. Perfeito. A gente pode fazer mais cedo também, se for em algum outro momento aqui, tranquilamente, tá? Começar às 4, 3, se for até no final de semana, às vezes fica mais tranquilo, né? Começa um pouquinho mais cedo, tá? Então, deixa eu agradecer, tá? Obrigado, professor Loriel Rocha, mais uma vez. Obrigado, doutora Ana Maria Grebler. É um prazer enorme, tá? É uma satisfação enorme. Gostaria de dizer, em nome do canal Além da Nuvem, né? E do Instituto São Brandão também. E recomendando também, conheça o Instituto do professor Loriel Rocha, que é o Instituto Mucarage Brasilã, o IMUB, tá? Tem um canal também no YouTube, tá? Então, eu vou deixar as palavras, então, para a doutora Ana Maria fazer as suas considerações, né, para a gente poder encerrar. Olha, Márcio, muito obrigada pelo convite. Eu me senti assim, como entre amigos, e foi muito agradável essa conversa hoje. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, uma boa noite, e espero que vocês, quando meu livro sair, todo mundo compre meu livro, dê para os parentes, fale para todo mundo. Espero que saia alguma notícia no jornal, talvez, que alguém defendeu a tese, não vi ninguém, mas de repente sai, a gente não sabe. Tem que fazer um trabalho em cima, mas livro não tenha dúvida, né? Você viu que eu gosto de livro. Aqui esse eu vou ter que ter, com certeza. Pois é, querido. Então tá, uma boa noite para vocês, boa noite, Loriel. Obrigado, doutora Ana. Se a senhora quiser ir saindo, fica tranquila, tá? Não tem problema deixar o Loriel, porque eu sei que a senhora está cansada. A gente sai os 3 juntos para não falar nada nas costas da gente. Tá. 1, 2, 3, sai todo mundo. Como o bom mineiro é precavido, porque mineiro lembra que as traições vêm de Minas Gerais, né? A Exatamente. Tudo começa. Exatamente. A gente dá boa noite e sai junto. Tá bom? Tá bom. Gente, boa noite, muito obrigado, Márcio. Você é sempre muito atencioso por ter acolhido aí. Você tem sido um grande divulgador dessa linha de pesquisa também. O Brasil não foi colônia. E, mais uma vez, pessoal, a Ana abriu uma picada aí para a gente. Isso é um reconhecimento que todos nós temos que ter seriedade intelectual e ajudar, né? Então, é uma picada que está aberta, outros virão, nós esperamos que venham e que ajudem na continuidade da trilha, né? E vamos, mais uma vez, reitero, separar a história de política. História não tem nada a ver com política. Vamos começar a ter amor pela história pátria, né? Sem misturar política com isso. É simplesmente uma questão de conhecimento e uma questão de consciência. Então, depois de 200 anos, é uma satisfação, é uma alegria muito grande, é um respiro a gente poder, finalmente, ter uma fonte
né? É a primeira, é pioneira, está sujeita a chuvas e trovoadas, claro, sempre isso é muito bem-vindo, e todo pioneirismo paga o seu preço, é preciso entender isso, né? E assim como o Tito Livio pagou, a Ana vai pagar, eu paguei, e é assim mesmo, todo mundo tem que dar o seu cabedal e carregar a cruz que lhe cabe. É assim que funciona, né? Então a gente faz isso de coração. E nos ajudem a fazer divulgação, isso é uma equipe de pesquisa independente, é muito importante o financiamento, o apoio, né, a criação de uma rede de sinergia e de apoio para fomentar a pesquisa independente, para sustentar a pesquisa independente, como foi a pesquisa do Tito Livio, né? Então, a pesquisa independente ela traz um respiro muito grande na sociedade, muito grande. Tem uma rede grande de pesquisadores independentes. O que é a pesquisa independente? É o cara que banca a pesquisa do seu próprio bolso, como a Ana faz e como eu fiz, como o Márcio faz, né? Então, quando você não tem subsídio externo e nem procura, né? Então o apoio vem de outra forma. Nos ajude a divulgar a tese e nos ajude a divulgar a seriedade das pesquisas independentes, porque elas existem. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima noite, pessoal. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco até aqui, né? Até o final. Boa noite para todo mundo. E encerramos por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Até mais.